Equilíbrio, moderação, raciocínio e lógica de um lado, e percepção aguda, comportamento passional, sensibilidade extrema de outro. Duas irmãs, dois comportamentos diametralmente opostos. Vem comigo e deixa eu te contar a história do romance Razão e Sensibilidade de Jane Austen. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Raquel Monteiro e aqui no canal eu conto histórias da literatura nacional e da literatura estrangeira de um jeito leve e descontraído. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Caso esse tipo de conteúdo te agrade, eu peço que você curta, compartilhe, comente. Se você já faz parte do nosso canal, seja muito bem-vindo de volta. Bom, hoje nós temos um vídeo especial Dia dos Namorados. Há mais ou menos uma semana foi sugerido que houvesse uma enquete a respeito de uma história de amor que eu contasse aqui no canal. Então eu sugeri Razão e Sensibilidade da Jane Austen e Romeu e Julieta de Shakespeare, dois ingleses competindo, apenas a autores de séculos diferentes, uma publicação lá do século XVI e uma publicação lá do século XIX. Eis que Razão e Sensibilidade da Jane Austen ganhou. Yes, yes, yes! E hoje, em homenagem a esse dia, que é o Dia dos Namorados, a gente vai conversar sobre razão e sensibilidade. Antes que você pense que esse vídeo é só para quem está namorando, preste atenção, para um pouquinho. Esse vídeo é para você que está com o seu amor aí do lado, que está curtindo um momento, realmente um relacionamento sério, mas também é para você que está só e gostaria de estar com alguém. Esse vídeo é para você que está à procura de um relacionamento. É para você que agora, por exemplo, pode estar tomando um balde de sorvete, comendo muito chocolate, porque está com a baita de uma dor de cotovelo. Esse vídeo é para você que acha que essa coisa de namorado não é muito a tua praia, não é muito para você. Ou seja, gente, esse vídeo é para quem gosta de ouvir uma boa história. E o tema do amor é um tema universal. Para sempre esse tema vai ser colocado na arte, porque faz parte da natureza humana. Uma vez o Drummond disse que, abre aspas, seja como for, o amor é o amor, fecha aspas. Aplausos. Arrasou, bonita. É um sentimento muito democrático. Todos nós podemos nos apaixonar ou também podemos ser alvo da paixão de alguém. Então esse vídeo é para todo mundo, esse vídeo é para quem está com namorado, quem não está com namorado, quem está procurando namorado. Vamos abrir as portas da esperança. Quem está correndo de ter namorado ou namorada, enfim, é para todo mundo. Bom, meus amores, então vamos começar a conversar aqui sobre a história de duas irmãs. Elinor, que é a personificação da razão, do equilíbrio, da moderação, da lógica, da ponderação. E, por outro lado, a Marianne, que é a personificação da pessoa passional, romântica ao extremo, aquela pessoa que não está nem aí para outras pessoas, ela só está interessada em mostrar o tanto que ela ama. O objeto de amor dela é a coisa mais importante do mundo. Nós temos duas irmãs que são muito próximas, são muito amigas, e a história começa, elas ainda têm o pai, que é o senhor Henry Dashwood. Eu peço que vocês fiquem super atentos aqui na nossa conversa hoje, porque são muitos personagens.
Se liga, fica ligada, hein? E os nomes ingleses não são nomes muito comuns para nós aqui no Brasil, mas eu vou ser o mais didática possível. Pois bem, quando o texto começa, o senhor Henry Dashwood, ele mora em Norland, uma região da Inglaterra, e ele era casado com a senhora Dashwood. A senhora Dashwood, a gente não tem em nenhum momento do livro o primeiro nome dela, o nome de batismo, a gente só conhece pelo nome, tá? Pelo nome do marido. Então a gente vai chamar de ou mãe das meninas ou senhora Dashwood. Ele é casado com a senhora Dashwood, mas ele é casado com ela em segundas núpcias. Do primeiro casamento, o senhor Henry Dashwood teve um filho. Do segundo casamento, com a senhora Dashwood, ele teve 3 filhas. No começo da história, a Eleanor, no começo da história, com 19 anos. A Marianne, com 16 anos, no texto diz 16 anos e meio, quase 17. E a Margaret, que era uma adolescente ainda de 13 anos. Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Acontece que ainda no comecinho da história, o senhor Henry Dashwood morre. Naquele período, gente, 1811, não havia as leis que existem hoje em relação a tantos cuidados com a viúva ou com as filhas mulheres. Então, no momento da morte do homem, do patriarca, as terras ou os bens em geral, eles iriam para o filho ou para o familiar homem mais próximo, que no caso era realmente o John Dashwood, que era o irmão mais velho das meninas. E no leito de morte, o pai delas pede que ele prometa que não vai desamparar as meia-irmãs. Ele faz essa promessa, pouco tempo depois o pai morre. Acontece, gente, que o John, sabe, o John era uma pessoa, é um personagem assim, muito fácil de manipular. E ele é casado com uma mulher muito chata, muito egoísta, muito gananciosa, que apesar de ter recursos, sempre queria mais. É horrível isso. Né? Sempre queria mais. Ele é casado com a Fanny. A Fanny, ela tem 2 irmãos chamados Edward Ferrars, que é um nome que a gente vai falar muito aqui, tá? E Robert Ferrars. Eles 3 são filhos da senhora Ferrars, que é uma mulher muito rude e é uma mulher que, assim como a filha, provavelmente a filha aprendeu da mãe, é muito manipuladora, então vai definindo o que os filhos devem fazer. Nessa história, a Fanny começa a encher a cabeça do marido, dizendo, olha, você não tem que deixar tanta coisa assim para suas meia-irmãs. Olha, as terras de Norland são terras maravilhosas, eu acho que essas terras têm que ser suas, nós deveríamos nos mudar para lá. E ele, mas eu fiz uma promessa, eu tenho que cumprir lá, mas você não precisa dar tanta coisa. Gente, ele tinha pensado a princípio em reservar para as meninas anualmente 3.000 libras. No final das contas, ele não dá praticamente nada. E eles, o John Dashwood, o meio-irmão das meninas, a Fanny, eles se mudam para Norland. E, assim, como se fossem os donos da casa, então vocês imaginem, as 3 meninas tinham acabado de perder o pai. A senhora Dashwood estava sofrendo muito com a viuvez. E o John e a Fanny chegam lá do tipo, dá licença que a gente está chegando aqui na nossa casa. E eles, as mulheres, né, daquela casa, as 3 filhas e a mãe, elas perdem os melhores quartos, porque inclusive o melhor quarto da casa fica para o John e para a Fanny. O tempo vai passando, as meninas vivendo esse momento de luto, e aí entra aqui na prática mesmo o Edward Ferrars.
O Edward vai visitar a irmã, a Fanny, e lá ele conhece a Elinor. A Elinor é a irmã mais velha, é a filha que chega a dar conselhos para a própria mãe, tão equilibrada ela é, tão ponderada, mede o que realmente é melhor para ser feito, tanto do ponto de vista matemático, ela faz as contas em relação a gastos, como do ponto de vista comportamental. Como seria, como uma pessoa deve agir, e ela vai sempre pensando nas melhores palavras. A mãe é mais ou menos como a Marianne. A mãe tem 40 anos, certo? Diz lá no texto que ela tem poucos meses para além de 40 anos. E a mãe também é um pouquinho emotiva demais. Acontece que o Edward e a Elinor, eles se aproximam. E eles se aproximam de um jeito muito sutil, é muito bonito, porque Edward, gente, o Edward é muito engraçado. Na visão da Marianne, ele é muito insosso, ele é muito sem graça. Por que ele é insosso e sem graça? Porque ela diz, como é que pode uma pessoa não ler com emoção? Como é que uma pessoa pode, de repente, estar ouvindo uma música e não cantar com tanta emoção? Porque o Edward, ele é extremamente tímido. E a Elinor, além de discreta, também é tímida. Então, vocês imaginem uma mulher desse jeito com um homem também assim. E o Edward, ele não era ganancioso. Diferente do que a mãe dele queria para ele queria ser um pároco. Não é padre, não é padre. É como se fosse um pastor de uma paróquia, de uma igreja, e queria ter aqui aquela vida simples. Entendi. Diferente do Robert Ferrars, que era aquele cara que gostava de gastar, certo? Mas o Robert, como era o mais novo, ele não tinha o direito imediato. O direito imediato era do primogênito. Acontece que a Fanny, que é aquela chata, interesseira, Nojenta. ela começa a perceber que o Edward, ele realmente está bem inclinado para Elinor. E nós também conseguimos notar, o leitor também nota aqueles dois, sabe, gente, muito fofinhos, os dois, bem fofos mesmo, eu acho muito fofinhos. E aí a Fanny chama, assim, dá um jeitinho de conversar com a senhora Dashwood, dizendo assim, com certeza a minha mãe não permitiria que uma aproveitadora e uma pessoa sem recursos, é uma espécie de dote do que ela está querendo dizer, sem recursos se aproxime, porque o Edward é muito bobo, e ele acha que em qualquer situação ele já vai estar comprometido. A senhora Dashwood, que é muito passional, não gostou nada do que ouviu. Antes ela tinha pensado assim, vou ficar mais tempo aqui em Norland, porque eu estou percebendo que Edward e Elinor estão próximos, então acho que vai sair alguma coisa interessante, estou percebendo que Elinor está interessada. Só que quando a Fanny diz isso, aí coincide de ela receber a carta, presta atenção que entra outro personagem, do Sir John. O John Middleton, ele é o primo distante da senhora Dashwood. Uma espécie de primo de segundo grau das meninas, né, das 3 filhas. E aí ele, sabendo que ela tinha ficado viúva e que ela já estava procurando um outro lugar para ficar, ele oferece um chalé que fica distante, bem distante de Norland. Como ela tinha se sentido muito ofendida com o que Fanny disse, então no jantar ela acaba dizendo que elas estão de partida. O Edward, ele, apesar de ser um cara super tímido, nessa hora ele diz, mas o que foi que aconteceu? Mas é muito longe. Ele é tão lindo porque ele não consegue não mostrar. Ele não consegue ficar calado. Mas a Elinor, gente, segurando a onda. A Elinor é aquela pessoa assim, ó, pé no chão, tal, não posso mostrar nada, tenho que ficar aqui equilibrada. E aí elas vão.
certo? A Fanny dá graças a Deus, porque elas saem da casa, né? Porque aí vai ficar tudo ali para ela, e ela tem um filhinho com o John Dashwood, né? E aí as meninas se mudam para esse chalé. Quando eles chegam lá, elas chegam lá, a mãe e as 3 filhas, o Sir, ele é chamado de Sir John Middleton. Sir é um tratamento que é dado pela realeza para algumas pessoas por algo muito diferente que essa pessoa faça. No caso do Sir John Middleton, tem a ver com a atuação dele no exército. Então ele recebe esse título, ele é um homem que a gente percebe que é um homem rico, um homem de posses, e ele oferece esse chalé. Quando elas entram, elas percebem que realmente é uma casa bem diferente, é acolhedora, mas é bem pequenininha, né, em relação à casa de Norland. E lá elas começam a se abancar. A Marian, ela toca violão muitíssimo bem. Muito. Ela canta também muito bem. Gente, a Marian, ela é o estereótipo da moça bem romantiquinha. Bem romantiquinha mesmo. E ela gosta também, ela tem uma biblioteca pessoal, então ela lê muita poesia, ela gosta muito de literatura, enfim. Bom, então elas chegam ao chalé, ficam lá, começam a conhecer o lugar. Elas são recepcionadas pelo Sir John Middleton, que é casado com a Lady Middleton, que é filha da senhora Jane. Gente, decora esse nome, que a senhora Jane é o maior barato. Assim. Ela vai aparecer, ela vai ser super importante em outros momentos também. Então, um dia, Marian, que amou a paisagem, ela chama a Margaret, a de 13 anos, para dar uma volta nas colinas. E aí ela, que tem 16 anos, ela decide correr nas colinas com a Margaret, a irmã mais nova, e nessa corrida ela acaba caindo e torcendo o tornozelo. A poucos metros de onde elas estavam, havia um rapaz que estava com os seus cachorros e estava treinando ali tiros, que se chama, atenção a esse nome, John Willoughby. E esse rapaz, vendo que a moça tinha caído, que ele já vai indo até onde ela está para ajudá-la, e depois ele vê que ela tenta se levantar e ela não consegue, porque realmente o narrador nos diz que ela machucou o tornozelo. Então ele chega, ele a coloca nos braços, ele a leva nos braços até o chalé. Eu preciso dizer para vocês que essa personagem, que é mega, ultra, tudo, top, super apaixonada, passional, sensível, ela se apaixona? Gente, ela se apaixona completamente. Você pode me perguntar, Raquel, tá bom, ele foi gentil, mas era motivo para isso? Gente, a Marian era. Não tinha notado você se chegando. Certo? Ela fica completamente apaixonada pelo John Willoughby. Então, quando ele tá lá entrando com ela nos braços, a Margaret diz, Marian caiu. Então a mãe e a Eleanor, que estavam em casa, elas ficam bem tensas, porque elas não sabem bem o que está acontecendo. Então a irmã e filha chegando nos braços de um rapaz, aí ele diz, olha, eu já verifiquei, eu tomei a liberdade de verificar, ela só torceu o tornozelo. Eu posso, aí a mãe diz assim, você não quer se sentar? Ele diz, não, eu não quero sujar o seu sofá. Enfim, aí ele pergunta se pode visitá-las no dia seguinte, ele vai, e aí eles começam a desenvolver um sentimento recíproco. A Marian, na verdade, ela já estava 100% apaixonada. E o Willoughby, a princípio, ele não, ele estava realmente assim, vivendo aquele momento, curtindo, mas só que depois ele realmente se apaixona. Então, para todo mundo da região, eles estavam noivos. Gente, atenção, tá? É 1811, dá um desconto. Então, eles
estão sempre juntos, eles fazem passeios nas colinas. Ele chega ao ponto de levá-la até Allenham. O Willoughby, ele é protegido, inclusive financeiramente, por uma senhora idosa, uma prima idosa dele, que era, na verdade, uma prima, quando eu digo idosa, eu estou falando assim, naquela época, uma pessoa de 50 anos já era considerada uma pessoa idosa, né? Me chame quando acabar a palhaçada. Mas a senhora de Allenham, ela tem as suas terras e ele seria aquele que iria ficar com aquelas terras, mas era ela quem iria decidir, por exemplo, com quem ele iria se casar, enfim, resolver o casamento dele. E numa ocasião ele decide levar Marianne para conhecer as terras, e aquilo ali é uma coisa assim, bom, então ela só pode ser noiva, já está com o pé no casamento, porque isso é uma coisa muito íntima para uma moça de família fazer. Então, para todo mundo era muito certo, principalmente para as duas irmãs e para a mãe. Um dia o Willoughby, ele pede um cacho do cabelo dela, né, e ela dá o cacho do cabelo, cacho esse que ele guarda por um bom tempo. E aí um dia a mãe, a senhora Dashwood, avisa que no dia seguinte elas vão até a casa da senhora Jane e pergunta se a Marianne quer ir. Ela diz que não. A mãe acha, eu acho que o Willoughby vem para cá amanhã. Então a mãe vai com a Elinor e com a Margaret, e o Willoughby realmente vai ver a Marianne. Quando a mãe e as duas filhas estão voltando e elas entram em casa, Marianne está aos prantos e o Willoughby está muito sério. E a mãe pergunta, mas Willoughby, o que foi que aconteceu? What is wrong, dearest? Aí ele diz, olha, eu preciso ir embora, eu estou indo embora para Londres, a senhora Allenham, ela usou os poderes que ela tem, me colocou em outro lugar, eu não posso mais ficar aqui, já estou sofrendo demais, eu preciso ir embora. Aí vai embora. Olha, a Elinor, ela chora copiosamente, ela fica extremamente arrasada, as pessoas assim notam que ela assim perde, sabe, o brilho, ela fica super arrasada. Então tem uma vez que ela vai junto com as irmãs, com a mãe, lá na casa da senhora Jane, e ela toca piano perfeitamente bem. Quando ela está tocando piano, quem aparece e vê aquela mulher, aquela moça belíssima de 16 anos tocando piano e fica encantadíssima e se apaixona por ela? Um personagem chamado Brandon, Coronel Brandon, que a gente só conhece pelo título e pelo nome. O Brandon, pelo último nome. O Brandon, ele era amigo do John desde a época do exército. O Brandon tem 35 anos, a Marianne tem 16. E ela chegava, inclusive, a meio que debochar desse sentimento do Brandon, porque ela dizia, ele é muito velho, ele tinha idade para ser meu pai, segundos amores não valem. Ela nem percebe que a mãe dela era a segunda esposa do pai dela, porque a Marianne, ela é tão emotiva e zero razão, que ela fala as coisas, sabe, gente? Ela também não tá muito preocupada. Até determinado momento, vocês vão perceber que ela é assim, se ela tá magoando e tal, porque ela é explosão de sentimento. Então, ela não dá esperança, e também porque ela tá completamente apaixonada pelo Willoughby, né? Antes do Willoughby ir embora, acontece uma coisa muito interessante, porque eles programam um piquenique, né? Todo mundo programa um piquenique, e quando eles estão perto de sair, chega um mensageiro com uma carta urgente para o Coronel Brandon. Ele lê, e muito rapidamente ele pega o cavalo dele, pede desculpas, e ele diz que precisa ir urgentemente a Londres. Fica todo mundo sem entender. Nossa, mas o que foi que aconteceu? Nossa, mas ninguém está entendendo por que o Brandon precisou sair tão urgentemente assim. Lá na frente a gente vai saber um pouco mais da história do Coronel Brandon, que eu vou aproveitar e vou contar aqui para vocês. O Brandon, quando ele era bem mais jovem, aproximadamente 15 anos antes desse momento em que ele recebe a carta, que ele já conheceu a Marianne, né,
que ele também conheceu Ellen, a senhora Dashwood, enfim. Ele conheceu uma moça chamada Elisa. Na verdade, ele cresceu com Elisa, que era criança, junto dele, porque ela era protegida do pai dele. O Brandon tinha um irmão. E o pai, em determinado momento, decide, o pai do Brandon, do irmão, que o irmão dele vai se casar com Elisa. Só que ele, Brandon, é muito apaixonado por ela. E ela muito apaixonada por ele. Mas o pai decide que ela, Elisa, vai se casar com o irmão. Eles se casam, o casamento não é feliz, o irmão não gosta dela, tem muitas outras mulheres, e aí ela acaba fugindo, certo? Ela se distancia, e isso, lá no século XIX, era uma situação muito complicada para a mulher, não é? Então ela tem uma vida desgraçada, ela vive na miséria. O Brandon, ele tinha se distanciado depois que o irmão se casa com o grande amor da vida dele. Lembra que a gente está 15 anos antes, hein? Porque ele não suportava ver Elisa com qualquer outra pessoa. Principalmente com o irmão, principalmente sabendo que nem ela gostava do irmão, nem o irmão gostava dela. Então era muito sofrimento. Um dia, o Brandon, ele vai visitar um amigo num lugar, assim, muito deteriorado. É uma pessoa, assim, que tinha passado por situações muito difíceis, e quem é que ele encontra? Ele encontra Elisa. Só que Elisa está numa situação deplorável. Ela está numa situação física e emocional muito difícil. Inclusive, ela está muito doente. Mas ela tinha tido com um homem que ela conheceu depois que ela saiu de perto do marido, e ela teve uma filha com esse homem, a quem ela deu o nome dela. Então, a partir de agora eu vou falar Elisa mãe, Elisa filha, ok? Ela deu o nome dela. Quando ela foi encontrada pelo Brandon, ele ficou com ela nos últimos dias de vida dela, e ela pediu uma coisa para ele. Ela pediu para que ele prometesse que cuidaria da Elisa filha. E ele tentou cumprir essa promessa como um homem muito leal que ele era. Ele coloca Elisa filha, que quando ele conheceu tinha 3 aninhos, numa escola muito boa, e lá Elisa vai crescendo, crescendo. Quando ela tem 14 anos, ela pede permissão para passar uns dias na casa de uma amiga, Elisa filha. Elisa mãe já morreu, né, há vários anos, e ela vai, só que ela era muito explicute, ela era muito, dá a entender no texto assim que ela era meio cheia de rompantes, e aí ela acaba se envolvendo com um rapaz e engravida desse rapaz. E adivinhem quem é esse rapaz? Pois é, gente, esse rapaz se chama John Willoughby. Quando John vive isso com a Elisa filha, ele não tinha conhecido a Marianne ainda. E aí depois que ele faz isso, é que ele vai até Norland, é quando ele conhece a Marianne. Mas a gente vai conhecendo o caráter do John e dos demais personagens do John Willoughby no decorrer do romance. Ela engravida, Elisa engravida. O Coronel Brandon, ele já estava procurando Elisa, filha, há um bom tempo. Então, quando ele recebe aquela carta no dia do piquenique, ele diz, eu preciso ir urgente, né, urgentemente. E ele ele a encontra, e ela tem o bebê, e ele a coloca. Ela é citada muito rapidamente no texto, só enquanto a gente conhece a história do Coronel Brandon. E aí ele a coloca, ele a deixa no interior, para ela ser muito bem cuidada. E depois, aí ele continua resolvendo várias coisas que ele precisa resolver. Enquanto isso, o leitor tá, né, bom, aconteceu alguma coisa com o Brandon, mas depois a gente vai saber. E a gente ainda tá, as meninas ainda estão lá pelo chalé. Com o passar do tempo, que o Willoughby já foi para Londres, né, o Brandon, antes disso, né, no dia daquele piquenique, já tinha partido, porque tinha recebido aquela notícia, que ninguém sabia exatamente o que era. Quando a senhora Jane é muito alcoviteira, tá, gente? Ela é fofoqueira, ela é alcoviteira, ela é uma pessoa divertida. Fofoqueira,
ela é engraçada, ela é meio entrona também, sabe? Mas assim, é uma boa pessoa, uma boa pessoa. E aí ela diz, olha, vamos para Londres? Quando ela diz isso, nossa, a Marion, parece assim, as anteninhas, tá, subiram, porque o Willoughby estava por Londres, então ela disse, vamos sim, vamos sim. E aí elas vão, as duas, a Elinor e a Marion. Quando chega a Londres, então a Marion não sossega, é carta atrás de carta atrás de carta para o Willoughby, escrevendo carta para o Willoughby. E tem uma vez, que é um dia que elas saem para passear, e quando elas voltam, tem lá o cartão de visitas do Willoughby, porque antes as pessoas visitavam, estamos lá no século XIX, né, e deixavam seu cartão de visitas, eu estive aqui, e o Willoughby esteve lá, então ela, na hora ela manda carta, ela manda, escreve uma carta para ele, você esteve aqui, como nós podemos nos ver, eu estou muito triste porque não te vi. Gente, ela ainda não tinha percebido, que ela tinha levado um fora. Entendeu? Você já está percebendo, todo mundo percebe, mas ela não tinha percebido. Na verdade, muita gente tinha certeza que eles estavam noivos e não entendiam muito bem, mas o leitor já notava. Elinor, muito racional, disse, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa na história desse homem, de John Willoughby, que não está se encaixando. A Elinor, né, muito esperta, muito racional. Então, há um baile, e elas vão a esse baile. E quem é que elas encontram? O John Willoughby. Quando a Marion encontra o Willoughby, ela fala mesmo com ele assim, ó, noivos, do tipo Willoughby, ela não fala senhor John Willoughby, ela fala com ele de uma maneira muito próxima, como eles se falavam antes, afinal de contas, ela tinha dado até um pedaço do cabelo dela, né, um cacho do cabelo dela, então eles eram super próximos. E aí ela começa a perguntar assim, você não vai falar comigo? Ele, como vai, Marion? Ele muito polido. Ela diz, mas o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Ela chega a quase desmaiar de emoção. Tanto por tê-lo visto, como por ele tê-lo tratado dessa forma, e a Elinor fica, meu Deus, eu preciso agora organizar isso aqui. A pobre da Elinor, gente, ela é o pilar. Só que ela também estava sofrendo, né, por causa do Edward. Porque quando ela sai de Norland, ela tá apaixonadíssima pelo Edward, mas tá lá guardado só para ela, pro coraçãozinho dela, né? Enfim, quando ela vê a situação da irmã, então ela diz, olha, vamos voltar para casa, porque a irmã teve aquela síncope, né, meio ficou tonta e tal, de tristeza. No outro dia chegou uma carta, ela tá abatidíssima, e chega uma carta de quem? Do Willoughby, para quem? Para Marion. E ele, nessa carta, que aparece lá no romance, ele diz que sente muito que ela tenha confundido o comportamento dele, que ele não teve intenção de fazer com que ela pensasse que ele tinha segundas intenções, outros interesses, então ele devolvia todas as cartas dela e o cacho de cabelo. Você é moleque, ouviu? Você é moleque! Ela fica destruída, ela fica péssima. A Marion, ela ainda tenta defendê-lo, dizer, não, deve estar acontecendo alguma coisa, enfim. A Elinor meio que dá uma sacudidinha, né? Ela diz, olha, Marion, ele não é aquela pessoa, então, que a gente imaginou que ele era, porque era nítido o interesse dele, ou pelo menos o que ele queria que a gente imaginasse. Mas a Marion, gente, ela tá só arrasada. Então é o momento da dor de cotovelo, daquela mais aguda que tem. Como Londres não era mais interessante para Marion, porque ela só queria ir por causa do Willoughby, e o Willoughby, inclusive, ia se casar com a senhorita Grey, que tinha sido escolhida pela tutora dele. Então ela diz, bom, eu não vou aguentar ficar aqui e saber todos os detalhes do casamento dele. Eu quero voltar para o chalé. Né, eu quero voltar lá para o mesmo local, eram dias e dias de viagem. E aí elas ainda têm que passar alguns dias, porque não era uma viagem simples. Hoje, para ir de Londres para outros lugares, é um pouco rápido, mas a gente estava lá em 1811, né, então era de carruagem, era a cavalo, era tudo muito difícil. Então elas ainda passaram mais de um mês até esperar o momento adequado para que outras pessoas também retornassem.
E aí esse período é de muito sofrimento para a Marion, ela não se alimenta muito bem, ela não dorme bem, ela chora demais, ela está muito melancólica, ela não quer sair de casa, é um estado assim bem triste mesmo. Entra uma outra história, uma outra personagem nessa história chamada Lucy. A Lucy Steele, ela tem uma irmã chamada Annie. Mas a Lucy é quem mais se destaca, é quem mais é importante aqui para a nossa história. Gente, a Lucy, quando encontra a primeira vez Elinor, diz, a senhorita é a senhorita Elinor Dashwood. E a Elinor acha estranho, do tipo, quem é essa pessoa que eu nunca ouvi falar e sabe até meu nome? E aí ela diz, eu sempre ouvi falar muito bem da senhora. E quem me falou é uma pessoa muito econômica nos elogios. E a Elinor também, gente, não é aquela pessoa super curiosa. É aquela pessoa, se você disser assim pra ela, eu tenho uma coisa pra te contar, ela, ok. Ah, mas eu não vou contar agora, ela, tudo bem. E, assim, tudo bem mesmo, né? Zero ansiedade. Então, a Lucy, ela começa, se prepara com o que vem aí pela frente. A Elinor alimentando aquele sentimento pelo Edward, sofrendo sozinha porque estava tentando segurar a onda da Marion. Não era naturalmente uma pessoa que era evasiva e que falava tudo que sentia, ela guardava muito para si. Aí a Lucy diz, eu sofro muito por amor. Eu estou noiva há 4 anos e ninguém sabe, mas para a senhorita eu tenho vontade de falar. E aí ela diz, a Lucy diz, a senhorita conhece a família Ferrars? E aí Elinor começa a ficar assim meio incomodada, né? Falou Ferrars. Aí ela disse, sim, mas eu estou noiva de um dos Ferrars. A Elinor na hora diz assim, do Robert? E a Lucy diz, não, eu nunca nem vi o Robert, é do Edward. E a Elinor pergunta, há quanto tempo? Ela diz, há 4 anos. Veja, ela mostra um retrato, uma pintura do rosto dele, mostra uma carta com a letra dele. E aconteceu uma coisa, num momento em que o Edward foi visitá-las, né, visitar as Dashwood, que chamou a atenção da Marion. Ela viu o Edward com um anel. Quando ele foi pegar uma xícara de chá, a Marion, muito expansiva, disse, Edward, e esse anel? Com esse cachinho de cabelo amarrado. E aí ele ficou constrangido, e a Elinor também ficou, porque ela imaginou que aquele cacho era dela, não que ela tivesse dado, mas quando eles estavam lá em Norland, eles ficaram muito tempo juntos, então assim, teve uma hora que um chale dela caiu, então ela imaginou que nesse momento ele tinha guardado alguns fios de cabelo e guardado ali naquele anel. Então ela imaginou que eram dela, os cabelos. Quando a Lucy fala do anel e diz que ela que deu, ela, Lucy, o cacho para o Edward guardar naquele anel, ela, Elinor, fica arrasada. E a Lucy ainda pede sigilo total, porque diz, ninguém pode saber dessa história, porque nós estamos esperando, faz 4 anos que nós estamos esperando a hora certa. Meu povo, quando o Edward fez isso, vou defender o Edward, vou defender, gosto muito dele. Dá um saco de bombom pro vagabundo! Manda rosa pro vagabundo! Isso é palhaçada, rapaz! Quando o Edward faz isso, ele tem 18 anos, entendeu? Ele tinha 22 nesse outro momento, entendeu? Quando ele se apaixona pela Elinor, ele tinha 22, lá ele tinha 18. E ele mesmo, quando ele vai contar, ele vai explicar, lá na frente, lá no finalzinho, quando ele vai explicar, diz assim, olha, eu estava longe de tudo, ela era sobrinha do meu preceptor, e eu realmente, foi uma ideia pouco inteligente, foi coisa assim muito infantil, enfim, então foi uma coisa meio que, sabe, do nada. E a Elinor tem que guardar mais essa no coração dela, porque a Lucy fez ela prometer que não iria contar para ninguém. Bom, e nisso o leitor, né, vai ficando cada vez com mais dó
da Eleanor, né? Da Marion também, né? Porque particularmente eu acho a Eleanor muito massa, eu acho uma personagem incrível. Inclusive, me diz aí no comentário se você é mais Marion, se você é mais Eleanor, ou se você, sei lá, é a mistura das duas, enfim, depois você me diz aí no comentário. Bom, quando a Fanny e o John Dashwood lembram da Fanny, a gananciosa, a cunhada das meninas, e o John, o irmão das meninas, quando ela vai para o mesmo local onde as meninas estão, a mesma cidade onde as meninas estão, ela acaba convidando a Lucy, porque a Lucy, ela é muito esperta. Então, assim, quem pode ajudar, aí ela é daquelas pessoas que fica bajulando mesmo, e a Fanny gostava muito de bajulação. Então a Fanny chama a Lucy, diz, venham tomar um chá aqui, você e sua irmã. Aí o que acontece? A irmã da Lucy, a Anne, acaba contando para a Fanny do noivado, porque só quem sabia era a irmã da Lucy, a Anne, e depois a Eleanor, porque a Lucy contou para a Eleanor. A Fanny tem um ataque histérico, inclusive no livro diz ataque histérico mesmo. Ela tem um chilique, porque a Lucy não tinha dinheiro também, né? E aí todo mundo fica sabendo, a senhora Jane, a fofoqueira de plantão, então chega e conta tudo. Chega e conta na frente da Marianne, e a Marianne olha para a Eleanor, depois elas juntas, e a Eleanor diz, eu já sabia, mas eu não podia contar, eu guardei isso só para mim, e a Marianne, meu Deus, mas você estava sofrendo, e eu também sofrendo, e nós dois sofrendo, mas por que você não me contou? Ela disse, porque eu não podia, eu tinha prometido. É muito intenso esse momento. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Então, com tudo isso acontecendo, explode que o Edward Ferrars, ele é deserdado pela senhora Ferrars. A mãe dele diz assim, o quê? Não vai casar com a senhorita Morton, que foi a pessoa que eu escolhi para você? Pois então eu não vou mais lhe dar nada, você está completamente deserdado. Quem vai pegar tudo é seu irmão, Robert. Porque o Edward era o primogênito, ele teria o direito, né? Então Robert acaba pegando, né, esse direito, já que o Edward decide manter o compromisso porque ele é muito honrado. Ele não gosta da Lucy, não gosta mais, mas ele é muito honrado. Então, o coronel Brandon fica sabendo dessa história. Aí ele se compadece da situação do Edward e da Lucy, porque ele não sabia que a Eleanor, que era tão próxima a ele, gostava do Edward. Então ele chega para Eleanor, vem mais uma gente para Eleanor, e diz, olha, senhorita Dashwood, eu gostaria muito de ajudar o senhor Edward Ferrars, então eu vou oferecer uma paróquia que eu cuido, que é da minha região, para que ele cuide, para que ele possa ser feliz. Já que eu não pude ser feliz lá atrás, então agora que eu posso ajudar uma pessoa, eu vou ajudar. Aí, o que é que acontece? Ele pede que a Eleanor avise para o Edward. Mais um sofrimento. E você pode estar me perguntando, Raquel, por que ela simplesmente não diz assim? Não dá. É demais para mim. Eu não dou conta. Porque ela é muito racional. Quando ela diz isso, o coronel Brandon, ele insiste. E aí ela manda chamar o Edward. Que, como vocês sabem, a gente sabe, estava muito apaixonado por ela. Então ele vai. Na esperança, de repente, né, dela dizer uma coisa interessante para ele. E aí ela fala, ela diz, olha, ela explica, o coronel Brandon está te oferecendo. Acontece que tinha uns burburinhos de que o coronel Brandon e a Eleanor eram próximos, porque Eleanor ouve muitas pessoas. Ela é muito acolhedora. Então, como ela sabia que o Brandon era muito apaixonado pela Marianne, ela se compadecia e ela sabia da história de vida dele, da história da Elisa, né? Então não tinha, era tudo muito fraterno entre os dois. Mas a sociedade, né, as fofoquinhas, achando que, na verdade, eles tinham para além de uma amizade bem, bem fraterna. Quando ela diz isso pro Edward, ela diz que o coronel Brandon ofereceu a paróquia, aí o Edward imagina, bom, então eles realmente devem estar juntos, né? Você pode estar me perguntando, Raquel, por que ela não diz? Ou por que ele não pergunta? Porque o texto é romântico.
Né? Porque se o texto fosse realista, provavelmente deixa eu te perguntar aqui uma coisa, tu tá com ele? Tu gosta dele? Não, mas gente, não, porque aí cadê a dramaticidade do texto romântico? Aí não ia ter dramaticidade, né? Enfim, aí ele aceita e vai honrar o compromisso dele com a Lúcia. A ideia é honrar esse compromisso. Como Londres estava muito sofrido para as duas irmãs, então elas começam, depois de mais de um mês que teve aquela decepção com o Willoughby, elas começam um retorno para o chalé. Acontece que o lugar era muito distante, então eram dias e dias de viagem. Como a Marian estava muito pálida, mal alimentada, certo? Estava muito frágil, então elas param em Cleveland, que era entre lugar no meio do caminho, numa casa de uma conhecida da senhora Jane, e a Marian, ela fica cada vez mais debilitada. Para completar, ela sabe que aquele lugar ficava a algumas milhas da casa do Willoughby, e aí ela sempre ficava andando pelas colinas de um jeito assim, bem triste, bem melancólico, bem sufocada, sabe? Bem assim, bem tristinha mesmo. E lá na Inglaterra é muito comum chover um dia sim, outro também. Então, como chovia muito, ela acabou se molhando, ela molhou os pés, molhou as meias, e ela desenvolveu uma febre infecciosa. E ela quase morreu. Gente, mas é quase morrer mesmo. Ela ficou desenganada. Um médico ia sempre lá, mas a situação era muito difícil. E quem não saía do lado dela? Duas pessoas, a Eleanor e o Coronel Brandon, sempre dando muito apoio a ela. Numa noite, o médico vai até Cleveland para ver a paciente, acha que ela está melhor. No outro dia, ela até tenta se levantar, mas como ela está muito fraca, mal alimentada, não estava dormindo muito bem, então ela fica muito tonta, tem uma síncope. No outro dia, ela tem uma nova piora, uma piora bem intensa, que é quando é detectada a febre infecciosa. E aí a situação fica muito delicada, fica tão delicada que muitas pessoas ficam sabendo que a Marian está morrendo, inclusive o John Willoughby. Na última noite em que ela estava numa situação assim, muito, muito difícil, fisicamente falando, o médico é chamado às pressas e ele tenta um último tratamento. Esse tratamento, ele realmente dá resultado. Então, foi a última noite muito ruim dela. No outro dia, ela estava menos mal. Mas ainda, as pessoas não sabiam, não tinha como saber imediatamente se ela estava melhor ou não. Então, o Willoughby já tinha ido para lá, para Cleveland, para saber pessoalmente se ela tinha morrido. Só que ninguém, o leitor também não espera que seja ele. A Ellen, o narrador diz que a Ellen não ouve barulho de cavalo e pensa que é o Coronel Brandon, porque ele tinha saído para buscar a mãe. Porque como tudo indicava que a Marian ia morrer, então a mãe, ela queria a mãe perto, ela estava delirando, pedindo que a mãe estivesse perto. Ela pensa que é o Brandon, mas quando ela abre a porta, é o Willoughby. E aí o Willoughby, são páginas e páginas, ele precisando falar para Eleanor, para, de acordo com ele, ver se a Eleanor e as demais pessoas da família teriam menos raiva dele e se poderiam perdoá-lo. Então ele conta que quando se aproximou realmente não estava apaixonado, mas que logo depois seria impossível não se apaixonar por uma mulher como a Marian, que era o grande amor da vida dele, mas que ele gostava, né, ele era uma pessoa muito fútil, que ele andava com pessoas muito ricas, mas ele não tinha muito dinheiro, então ele acabou cedendo às obrigações que a tutora dele disse que ele precisava fazer. Ele disse que quem escreveu a carta que a Marian recebeu junto do cacho do cabelo dela, quem escreveu foi ele, mas a carta foi ditada pela senhorita Grey, porque a Grey, ela era muitíssimo ciumenta. Então, como a Marian mandava muitas cartas, ela percebeu que uma dessas cartas, numa das cartas que o Willoughby recebeu, uma era de uma letra muito desenhada, um envelope muito grande, então ela exige ver.
Quando ela vê a carta e ela mexe também na carteira dele, aí ela vê os cachos. Então ela dita uma carta muito fria, que foi aquela carta da qual eu falei para vocês, e ele escreve, gente, a carta, né? E aí ele conta tudo, inclusive ele fala da Elisa filha, explica, né? Diz que foi uma situação assim, uma situação muito intempestiva, foi uma coisa de momento. Quando a tutora dele sabe dessa história, ela diz: você fica com a moça que você desonrou, ou você vai se casar com a pessoa que eu decidi. Mas nenhuma das opções era Marian. Aí ela diz: ou uma ou outra, senão você perde tudo. Aí ele diz: com Elisa eu não me caso. Porque a Elisa foi, como eu disse para vocês, foi uma coisa de momento. E aí então ele aceita se casar, a gente vai sabendo detalhadamente nesse momento, por isso ele se casa com a Gray. Por isso e porque ele não deu muita relevância mesmo para o sentimento que ele tinha pela Marian e a Marian tinha por ele, tá? E ele pede que a Eleanor, isso, gente, ele contando, a outra se recuperou da morte, entendeu? Saiu de uma situação de quase morte e estava lá no quarto, quase moribunda. E a Eleanor conversando com ele, ele pede que a Eleanor conte tudo para ela, para Marian. Eleanor, mais uma coisa, mais uma incumbência para Eleanor, né? E ela fica pensando quando ela faria isso, porque ela tinha medo de qualquer situação emocional deixar a Marian ainda mais triste, ainda mais debilitada. Mas o Willoughby vai embora, pouco tempo depois, ainda bem, né, gente, pro Coronel Brandon, coitado. Chega com a mãe, com a senhora Dashwood, fica tudo bem. Depois de uns dias, a Marian tá melhor, tá mais forte, e elas finalmente voltam pro chalé. Bom, quando elas chegam ao chalé, a Marian vai se estabelecendo, vai se fortalecendo, né, física e emocionalmente, revê alguns lugares onde ela esteve com Willoughby, sempre se lembra. E aí um dia elas vão passear nas colinas. Elas quem? A Eleanor, a razão, e a Marian, a sensibilidade. E nessa conversa, a Eleanor conta que o Willoughby esteve na casa, quando ela estava quase morrendo, e conta tudo. Quando ela conta, a Marian diz assim depois, mas a gente não teria sido feliz. Olha aí a gota de razão, gente, olha a gota de razão. A gente não teria sido feliz, porque ela diz assim, hoje ele sofre porque não tem o meu amor. Mas ele sofre por não ter o meu amor, tendo muito dinheiro. Se ele tivesse o meu amor, mas não tivesse muito dinheiro, ele estaria sofrendo e automaticamente ele também me faria sofrer. Ele nunca seria feliz comigo. Como ela é uma mulher muito apaixonada, muito intensa, na verdade o Willoughby, ele rompeu com a base do que é o grande sentimento, né, o grande amor. E nesse tempo, a Marian, ela já olha de um jeito diferente para o Coronel Brandon. Ela já não está mais achando que ele é um velho caquético, que é um absurdo porque ele usa camisa de flanela para se aquecer. Ela já olha para ele de um jeito diferente. As pessoas percebem, o leitor, os personagens percebem, e o leitor também percebe. E a gente torce, né? Porque, gente, o Brandon é muito legal também. Bom, então elas estão lá na colina. Quando elas estão voltando para casa, para o chalé, elas veem um homem se aproximando. E a Margaret diz, é o Coronel Brandon. E elas pensam mesmo que é o Brandon, porque o Brandon ia ver a Marian sempre, né? Eles não estavam, eles estavam ali num processo de uma aproximação mais sutil. Mas aí quando esse homem vai se aproximando mais, eis que, adivinhem quem é? Segura. Um pouquinho antes dessa conversa que elas tiveram nas colinas, o Thomas, que é um dos empregados das senhoras lá, da senhora Dashwood e das meninas, ele chega da cidade porque ele leva, né, os mantimentos, porque elas moram num lugar assim um pouquinho mais distante. E aí ele diz assim, estão as 4 à mesa, e ele diz,
A senhora Ferrars casou-se e está muito feliz. Ela mandou lembranças, principalmente para a senhorita Eleanor. Gente, olha, a gente fica assim, eu não acredito. Coitada, gente, da Eleanor. A pobrezinha. Pobrezinha. A Marion começa a chorar. A Marion não é o Ed. É, gente, porque a Marion ela chora. Inauguração de supermercado, a Marion chora. Certo? Ela chora, a mãe fica muito triste e a Eleanor segurando a onda. A Eleanor, ó, ali do tipo quieta, por dentro arrasada, mas segurando a onda. Quando aí a mãe diz assim, e onde você os viu? Tal, eles estavam bem, ela estava feliz, aí diz, ela estava muito feliz, eu a tratei muito bem, porque a senhorita Lucy sempre me tratou muito bem, o marido estava na carruagem, estava muito bem, e ela disse que tão logo fosse possível, ela viria ver todas vocês, principalmente a senhorita Eleanor. Aí, né, é um momento assim bem tristinho, um momento assim bem, né, mais ou menos para as meninas. Quando elas estão, então vamos lá, quando elas estão voltando da colina, as duas, passam uns dias, elas vão para aquela conversa na colina, aí elas pensam a princípio que é o Coronel Brandon, mas é o Edward Ferrars. Gente, é muito massa essa parte. Elas pensam que é o Edward Ferrars. E aí, elas estão em casa, ele chega e fica aquele clima do tipo, o que a gente vai fazer? Como é que é pra gente agir? E aí elas começam a falar, a Eleanor calada, olhando assim para baixo, a mãe das meninas, né, começa a falar, Edward, seja muito bem-vindo e tal. Ele muito constrangido, então ele pega uma tesoura, porque a mãe estava costurando, pega uma tesoura, começa a cortar uns pedacinhos de pano ali. Gente, o Edward é aquele personagemzinho assim, muito legal, muito bacana, sem jeito, sabe, meio desengonçado, muito fofinho. E aí ela fala, como é que estava a estrada, como é que estava o tempo, e aí ela pergunta, e como é que está a senhora Ferrars? Aí ele diz, está bem, está tudo bem. A mãe pergunta novamente, e ela está aqui com você? E ele responde, minha mãe? Não, a minha mãe está em Londres. Aí a senhora Dashwood pergunta, eu não estou falando de sua mãe, eu estou falando da senhora Edward Ferrars. Ele olha para elas e ele gagueja, porque lá no texto o narrador diz que ele fica sem conseguir expressar devidamente o que ele estava pensando naquela hora. Ele diz, vocês não souberam? A senhorita Lucy, ela me escreveu uma carta, me liberando do compromisso, dizendo que o sentimento dela foi revertido para o meu irmão. Lembram que o Robert Ferrars recebeu toda a herança? Gente, a Lucy tinha se casado com o Robert Ferrars, por isso ela era a senhora Ferrars, e não com o Edward Ferrars. Nessa hora, a Eleanor não se segura. Né? Aí ele também não se segura, e ele fala o quanto a ama, que ela também fala, e aí ele a pede em casamento, e ela aceita, e, sabe, dá tudo super certo. Eles finalmente, né, se entendem, eles ficam juntos, ele tá lá com a paróquia dele, que o Brandon tinha, né, já acertado para ele. E 2 anos depois, a Marion, com então 19 anos, ela finalmente se casa com o Coronel Brandon. Esses 2 anos, interessante porque a Marion, ela não é muito paixão, muito passional, muito assim de se jogar, né? E Marion, nesses 2 anos, o narrador diz que o amor que ela tinha pelo Coronel Brandon era um amor muito verdadeiro, de muita cumplicidade, era um amor com a mesma fortaleza que era o amor que ela tinha pelo Willoughby, mas era um amor expresso de uma maneira diferente. Então, eles também se casam, né, 2 anos depois, ela então com 19 e ele com 37, Coronel Brandon com 37.
Bom, meus amores, nós encerramos aqui a história. Eu quero aproveitar para dar uma dica. Caso você tenha gostado dessa história e você queira, para além do livro, você queira ver alguma adaptação, em 1995 houve uma adaptação para o cinema. Quem viveu a personagem Elinor foi a Emma Thompson, e quem vive a personagem da Marianne é a Kate Winslet. É uma adaptação muito bem feita, ela não é idêntica ao que está no livro, mas é uma adaptação muito bem feita. As atrizes, elas fazem o papel dessas meninas, dessas personagens criadas pela Jane Austen de um jeito incrível. Então, dessa forma, nós encerramos o nosso primeiro especial Dia dos Namorados aqui no canal. Eu peço que você, mais uma vez, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, curte, compartilhe, isso é importante para o crescimento do canal. Eu me despeço, até o próximo vídeo, um abraço afetuoso.